amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até 12h30, onde nós falamos das experiências fora do corpo, chakras, os temas que se referem à imortalidade da consciência e tantos outros dentro da temática espiritual, sempre de forma aberta, universalista, procurando somar os melhores ensinamentos de todas as áreas dentro de um equilíbrio na temática espiritual e dentro do conjunto das ideias propaladas nos estudos de várias áreas, desde o Oriente Antigo até o moderno Ocidente. Hoje eu vou falar de diversos temas relativos às saídas do corpo, principalmente vou tirar algumas dúvidas que são gerais, também duas perguntas que 2 ouvintes me enviaram por e-mail. Eu vou clarear esses temas, mas todos rodeando o tema da saída do corpo. Antes, uma notícia bem legal, acabou de sair a 2ª edição do livro Falando de Vida Após a Morte, editado pela editora Luz da Serra. O livro mudou a capa está mais bonita agora nessa nova edição, já pode ser encontrado nas principais livrarias do país, também no site da editora Luz da Serra e também pode ser adquirido online em diversas livrarias nessa época de pandemia. Eu selecionei um texto que foi escrito dentro dos estúdios da Rádio Mundial no ano de 2002. Naquela ocasião, eu fiz o texto ali, de improviso, de intuição. Na sequência, eu li o texto para todos os ouvintes. E aí, com o passar do tempo, quando eu editei a primeira edição do Falando de Vida Após a Morte, eu coloquei esse texto dentro do contexto do livro, transcrito, mas ele foi escrito dentro dos estúdios da Rádio Mundial, da Rádio Vibe Mundial, na época apenas Rádio Mundial. E eu vou disponibilizar esse texto para vocês. Quando o programa entrar no YouTube, eu vou colocar na descrição do programa o link desse texto que se chama Conversando sobre Vida Após a Morte, que é um texto muito legal, que as pessoas que perderam alguém, estão tristes, lendo, vão se sentir bem, porque a mensagem é muito positiva, muito legal. Então vou deixar o link para vocês curtirem esse texto. É bem bonito mesmo, é um dos melhores do livro. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar logo a dúvida dessas duas perguntas. Um ouvinte está perguntando aonde que ele acha informação sobre saídas do corpo dentro do contexto da AMORC, a Ordem Rosa Cruz Clássica, porque ele é um estudante, é um fráter Rosa Cruz. Dentro das monografias da Ordem Rosa Cruz, que é uma ordem esotérica muito séria, a Rosa Cruz, tendo sua sede principal nos Estados Unidos, ela tem algumas filiais em locais do mundo, e aqui em Curitiba, no Brasil, tem uma sede dela muito legal, uma filial muito boa, um complexo lindo, que tem um museu egípcio muito bacana. Eu faço palestras lá no auditório da Ordem Rosa Cruz da AMORC há muitos anos, tenho muitos amigos lá. E dentro das monografias da Ordem Rosa Cruz, as saídas do corpo começam a ser mencionadas diretamente no 7º grau das monografias, ali chamadas então de projeção do corpo psíquico. A expressão corpo psíquico está perfeita, porque somática é o corpo humano, psíquico é o que se refere à alma, aos pensamentos e às emoções que se refletem de forma somática no corpo físico. Então, se falar de um corpo psíquico, está correto, que é a mesma coisa que chamá-lo de psicossoma, corpo astral, perispírito ou corpo espiritual, tanto faz. Dentro das monografias da Ordem Rosa Cruz, também tem, no 11º grau, alguns trechos sobre projeção do corpo psíquico e também em algumas monografias em graus que cruzam com a Ordem Martinista, fundada pelos grandes ocultistas franceses, Papy, Stanislas de Guaita e tantos outros, sendo que a Ordem Martinista tem um prédio dentro do complexo da Rosa Cruz em Curitiba e aqui dentro da loja da Rosa Cruz em Campinas, onde eu também faço palestras, tem um prédio da Ordem Martinista e dentro do contexto martinista, o Papy e o Stanislas de Guaita abordaram em muitos dos seus livros as experiências fora do corpo, principalmente o Papy,
no livro ABC do Ocultismo, e o Stanislas de Guaita no livro, deixe-me ver aqui, No Umbral do Mistério, que são autores clássicos do ocultismo francês do século XIX, que eu gosto bastante. Então você que fez essa pergunta, você que é Frater Rosa Cruz, está aí a informação, e é claro que saídas do corpo acabam permeando estudos espirituais de várias áreas e acabam sendo mencionadas dentro do contexto e abordagem daquelas áreas. Vamos lá. Outro leitor, ou melhor, ouvinte, me pediu para contar novamente o trecho da Bíblia que está em Reis 2, capítulo 6, a partir do versículo 8 em diante, que ele é cristão e ele quer aprofundar e já me ouviu falar nisso aqui na rádio ao longo do tempo. Aliás, já tem tempo que eu não cito esse trecho, né? Eu cito vários trechos da Bíblia, normalmente mais associados ao Novo Testamento, Paulo, Ezequiel e João. Mas nós vamos pegar algo do Velho Testamento, anotem aí, Reis 2, capítulo 6, a partir do versículo 8. É o seguinte, o rei da Síria, Ben-Hadad, estava em guerra com Israel. Então, todas as vezes que ele fazia um plano, armava uma armadilha para pegar os sírios, de alguma forma os sírios, com antecedência, desviavam seus exércitos e escapavam da armadilha. Isso aconteceu por várias vezes. Então o rei Ben-Hadad achou que havia um espião entre os seus. Então reuniu os seus generais e perguntou quem era o espião. E um deles disse, não tem espião aqui. Acontece que o profeta Eliseu, lá de Israel, consegue ver tudo o que você fala na sua própria câmara de dormir e revela os nossos planos. Aqui não tem espião, é o profeta Israel que à distância espiritualmente vê tudo. Ou seja, revelaram para o rei sírio que o profeta Eliseu, discípulo do Elias, à distância percebia a formação dos planos de batalha dos sírios. Então, esse relato está em Reis 2, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, pessoal, se o Eliseu, à distância, percebia os planos do rei Ben-Hadad, só tem duas maneiras disso ter acontecido, por clarividência ou visão remota, ou seja, a visão psíquica à distância, inclusive pesquisada pela parapsicologia há várias décadas, ou então, através de experiências fora do corpo, onde ele saía da matéria, ia até a Síria, assistia invisivelmente à reunião do Ben-Hadad com seus generais, voltava e contava tudo para o rei de Israel, evitando assim aquela armadilha. Só tem então estas possibilidades, revelando então que o Eliseu era um grande sensitivo parapsíquico dos tempos antigos. Não é à toa que ele era discípulo do grande Elias, o grande profeta da tradição dos hebreus. O Eliseu, pelo jeito, tinha diversas capacidades parapsíquicas ativadas, e também se conta que ele fazia muitas curas, assim como seu grande mestre Elias. Então está aí respondida a pergunta aí para o nosso ouvinte. Então vamos então entrar no tema das saídas do corpo. Vamos lá. Quando ocorre uma saída do corpo, independentemente do motivo, porque pode acontecer durante o sono, durante estados alterados da consciência, como transes anímicos ou mediúnicos, pode acontecer durante a meditação. Acontece que o período em que a pessoa se permite maior tempo para relaxar é durante as horas do sono. Então,
99% dos relatos de saídas do corpo se referem ao momento do sono, sobrando 1% de outros relatos que ocorrem em outras condições como estas que eu mencionei, mas a esmagadora maioria de relatos de saídas do corpo na literatura internacional sobre esse tema se refere às horas de sono, porque o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, como vocês bem sabem, o padrão de ondas cerebrais também relaxa, e os laços energéticos que comprimem o corpo espiritual na matéria se afrouxam, se abrem temporariamente. Então, o corpo sutil é ejetado temporariamente para fora do corpo físico, configurando uma experiência fora do corpo. Acontece que durante essa saída, a aura se dilata consideravelmente, envolvendo ambos os corpos. Então, esse campo energético dilata de 4 a 6 metros em torno dos dois corpos durante a saída do corpo. Ou seja, uma pessoa está flutuando por sobre o corpo humano, ela está fora do corpo, mas não está fora do contexto energético da aura, que está dilatada em torno de 4 a 6 metros, dependendo das condições físicas no momento. Quando uma pessoa está muito saudável, chega a uns 6 metros, irradiando o entorno. Quando a pessoa está doente, pode chegar a 2 metros, 1,5 metro, mas nas condições normais, a média é 4 metros, 4,5 metros, envolvendo o corpo humano. Então, tecnicamente, a pessoa está fora do corpo, mas não está fora do perímetro energético do corpo humano. Então, ela está submetida a diversos fenômenos que ocorrem dentro desse campo energético. Um deles é a catalepsia extrafísica. Ora, vocês que acompanham o programa há muitos anos já viram, ou melhor, escutaram tantas vezes eu falar aqui sobre a paralisia do sono, quando a pessoa desperta e não consegue se mexer. É claro que esta condição é temporária, é um estado alterado, porque o metabolismo está baixo e as ondas cerebrais baixas, e a pessoa acorda antes que o sistema esteja ativado. Ela tenta se mexer e não consegue. Tenta gritar para chamar alguém para pedir ajuda, não sai som nenhum. Tenta abrir os olhos, não consegue. Como ela não sabe o que é isso, bate o medo. E o medo faz a adrenalina disparar pelo sistema e acelerar abruptamente os batimentos cardíacos, ativando o metabolismo de forma abrupta. E aí a pessoa volta ao estado da vigília, que são ondas cerebrais beta, e pode observar com uma taquicardia bem forte. Então, o que acontece? A paralisia, ela antecede muitas das saídas do corpo. Se a pessoa ficar quietinha e não tentar se mexer e deixar a paralisia acontecer, ela vai emergir para fora do corpo, flutuando naturalmente. Eu faço isso há muitas décadas. Muitas pessoas que eu conheço que trabalham com saídas do corpo também usam a paralisia do sono para ter a saída do corpo. Esta paralisia do sono, ela pode acontecer em outros momentos também, durante um transe anímico ou mediúnico, durante um transe hipnótico, pode acontecer com a pessoa meditando, ela perceber que não consegue se mexer temporariamente, pode acontecer durante a ativação dos chakras, pode acontecer durante a ativação da Kundalini, na base da coluna, ascendendo até o topo da cabeça, e em diversas outras condições e estados alterados. Então, vocês conhecem esse assunto, eu já estou falando nisso há muito tempo, mas há uma coisa que confunde muitos projetores e projetoras extrafísicos, que é o seguinte: a pessoa acorda, está paralisada. Fica tranquila, sabe que aquilo não é perigoso, ela está estudando o tema para vencer o seu medo, então calmamente ela dá o comando mental de flutuar e tranquilamente ela emerge para fora do corpo. A sensação que dá é como se ela estivesse num colchão de ar que fosse inflando e erguendo-a espiritualmente para fora do corpo humano. Neste momento pode haver uma dilatação da aura, dando a sensação de estufamento energético, chamada então em estudos projetivos de ballonnement ou ballonnement, a sensação que a pessoa está se tornando um balão, que na verdade é a dilatação da aura. Também pode ocorrer neste momento aceleração do campo energético, causando o chamado estado vibracional, onde as energias vão e voltam por dentro do corpo ou pela periferia da aura, como se fosse uma movimentação energética, como se houvesse um campo elétrico que estivesse sendo estimulado dentro e por fora da aura da pessoa, configurando uma descarga de energia que poderá levá-la para fora do corpo. Então, o que ocorre? A pessoa estava paralisada,
paralisada. Ficou tranquila, emergiu para fora do corpo naturalmente. Então ela descobre que continua paralisada, muito embora ela já esteja fora do corpo, pairando dentro do campo energético por sobre o corpo humano. E aí a pessoa não entende. Ora, eu estava paralisado antes, dentro do corpo, fiquei quietinho, já estou fora do corpo agora. Como é que eu não consigo me mexer? Ou seja, está ocorrendo um segundo nível da catalepsia fora do corpo. Podemos então chamar a catalepsia antes da saída de catalepsia pré-projetiva. O Sylvan Muldon, autor do livro Projeção do Corpo Astral, junto com Hilliard Carrington, em 1929, lançou o livro Projeção do Corpo Astral, que foi o primeiro a falar em detalhes sobre a paralisia do sono, que ele chamava ali de catalepsia astral. Posteriormente, outros autores na área de projeção passaram a chamar de catalepsia projetiva. Então a pessoa estava tendo uma catalepsia projetiva pré-projetiva, ela estava dentro do corpo paralisada. Conseguiu sair do corpo, agora ela paira por sobre o corpo dentro da aura, ainda paralisada. Então é um segundo nível da catalepsia, que nós podemos chamar agora de catalepsia extrafísica, porque ela está ocorrendo já fora do corpo. E por que isso ocorre? Porque dentro do campo energético de 4 a 6 metros, que envolve o corpo humano, e esse campo foi chamado pelo Sylvan Muldon também na obra Projeção do Corpo Astral, que quando possível, por favor, deem uma lida, é uma das obras sérias do tema, foi editada aqui no Brasil durante muitos anos pela editora Pensamento, é de autoria de Sylvan Joseph Muldon e Hilliard Carrington, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Foi o primeiro livro que eu li sobre esse tema em 1978, quando eu tinha 16 anos. Então ali o Sylvan Joseph Muldon descreve esse campo energético em volta do corpo humano, chamando-o de faixa de atividade do cordão astral ou cúpula de atividade do cordão astral. Foram os dois nomes que ele criou. Posteriormente, outros estudantes e pesquisadores das saídas do corpo, outros autores, chamaram de faixa de atividade do cordão de prata ou perímetro de atividade do cordão de prata, levando em conta que os filamentos energéticos do cordão de prata estão muito condensados energeticamente no início da saída do corpo, com muitos componentes do duplo etérico, que é o campo energético do corpo humano, que flui através dos filamentos do cordão de prata, envolvendo o corpo astral no princípio da saída do corpo dentro do campo energético. Quando o corpo astral emerge para além desse campo energético, ou seja, de 4, 6 metros em diante, o cordão de prata tende a juntar os seus filamentos, formando um feixe energético que parece uma teia de aranha ou um fio brilhante no ar, e daí muitos ocultistas chamaram de fio de prata ou teia de prata, significando não que ficou mais fraco, mas que mudou a condensação, ficando mais sutil, para dar liberdade ao corpo espiritual de entrar nos planos extrafísicos, enquanto que a maior parte dos filamentos do cordão de prata fica encaixado dentro do corpo humano, nos chakras principalmente, e no perímetro energético que está em torno do corpo humano. Então, na hora da saída, a pessoa pode ficar paralisada dentro do campo energético por causa da compressão do campo energético e da condensação dos filamentos do cordão de prata. Ela está paralisada fora do corpo, num segundo nível da catalepsia. Qual é a saída para isso? Continuar pensando em flutuar, para que lentamente o corpo astral ganhe altura e atravesse esse perímetro energético da aura e se libere, recuperando o movimento totalmente e a liberdade de manifestação extrafísica. É muito mais comum do que se imagina esta paralisia já fora do corpo, com a pessoa dentro do campo energético. É claro que isto pode acontecer por uma questão anímica, da própria ação do campo energético, comprimindo o corpo astral por sobre o corpo humano. Mas muitas vezes, pela ação de mentores extrafísicos em atividades mediúnicas, também pode ocorrer o mesmo fenômeno. Aí, com a interação invisível desses mentores, soltando a pessoa desta paralisia extrafísica para atividades extrafísicas concomitantes. Então é muito comum, se acostume com isso. Uma das coisas que eu faço quando eu estou nesta condição
eu começo a pulsar luz no meu para-chakra frontal, ou seja, na região da paratesta, a testa extrafísica, lembrando a vocês que existem chakras no campo energético adjacente ao corpo, que é o duplo etérico, e existem para-chakras no corpo extrafísico projetado. Então eu pulso luz branquinho ou amarela brilhante pela força da vontade no meu para-chakra frontal, e aí lentamente a minha energia muda o padrão e eu então saio desta paralisia e me vejo fora do corpo, atravessando o ambiente ou em outro lugar em frações de segundo. Isto ocorre, gente, quando a saída do corpo está acompanhada desde o início. Você acorda, está paralisado, emerge para fora do corpo e se vê paralisado. Outras vezes a pessoa deita e dorme e acorda já projetada, sem ter tido o primeiro nível da catalepsia, mas já paralisada no segundo nível dentro do campo energético. A saída é a mesma. Isto é mais comum do que se imagina e muitos projetores e estudantes do tema ficam intrigados e falam: mas eu já tive a paralisia e saí do corpo. Por que eu continuo paralisado fora do corpo? Está aí a explicação para vocês. Quem quiser mais detalhes sobre isso, leia o livro Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Muldon e Hilliard Carrington, editora Pensamento, sendo que a edição original nos Estados Unidos foi publicada em 1929. Aliás, esse livro acha até para baixar na internet, só se acha para quem quiser em papel em sebo, porque ele está esgotado depois de décadas da editora Pensamento relançando esse livro. Eles deixaram de editar. Que pena, que é um livro maravilhoso. Vamos passar agora uma gravação para vocês que eu fiz a partir da reflexão em cima da reedição do livro Falando de Vida Após a Morte. É um texto do Sri Aurobindo, que é um grande mestre da Índia, que desencarnou em 1950, que eu admiro muito. Ele escreveu certa vez um texto chamado É Isto o Fim? E ao longo da programação aqui da rádio, eu já li esse texto umas 2 ou 3 vezes ao longo dos anos. E me deu vontade de lê-lo novamente, levando em conta o momento de pandemia que a gente está passando, as pessoas perdendo entes queridos. E aí esse texto ele vai oferecido a vocês agora para passar uma mensagem boa. Daí a gente já entra com a vinheta de intervalo logo na sequência. Depois a gente continua com a sequência do tema, tá bom? É isto o fim? Texto de Sri Aurobindo. É isto o fim de tudo o que fomos e tudo o que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita. É isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra ou transformado em cinza pelo fogo. Uma mente dissolvida, perdidos seus esquecidos pensamentos. É isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol. É isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos, enquanto o mundo sorri para a morte e o inferno. É isto o fim? Caída está a harpa, ela jaz despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou, e desejou, e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? O imortal, no mortal, é seu nome. Aqui, uma divindade artista, em formas mais divinas,
sempre se remodela sem vontade de cessar, até que tudo seja feito para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus e a alma se conheça. E mesmo então, não há nenhum fim. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, terminei com o lindo texto do Chiri Aurobindo, É Isto o Fim. Eu vou colocar o link para vocês também, quando o programa entrar no YouTube. Aí eu coloco na descrição do programa o link desse texto também para vocês poderem acessar depois, que é um texto muito bacana e o trabalho do Chiri Aurobindo é fantástico. Procurem coisas dele, é um dos grandes mestres da Índia do século XX. Bom, eu vou dar sequência ao tema da saída do corpo que a gente estava levando no primeiro bloco, tá bom? Então, voltando aqui àquele campo energético em volta do corpo humano. E é claro que esse tipo de tema é mais afeito para estudantes nessa área de saídas do corpo. Eu estou deixando bem claro esse tipo de sensação e fenômeno porque ajuda a outros estudantes do tema a clarear os seus próprios estudos e sensações. Essa é uma das funções do programa, esclarecimentos sobre a temática projetiva. O programa se chama Viagem Espiritual. Então, é uma explicação um pouco mais técnica e necessária dentro dessa temática. Vamos lá. Os filamentos do cordão de prata, eles se projetam de todas as partes na hora da saída do corpo, desde o topo da cabeça até as plantas dos pés. São zilhões de filamentos, praticamente um para cada poro, na hora em que o corpo astral emerge para fora do corpo. Então, esses filamentos vão se interconectando, formando um feixe de energia que lá na Bíblia, no Eclesiastes, o pregador, que era o sábio Salomão, sob pseudônimo, segundo suspeitas de vários, porque ele usava o pseudônimo de O Pregador, lá no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, o pregador diz que na hora da morte rompe-se a corda de prata, ou cordão de prata, liberando o espírito para o céu e o corpo para a terra, significando que havia um elo energético que interligava as duas partes e que esse elo se romperia na hora da morte do corpo humano. O pregador, por motivos simbólicos, chamou de cordão de prata. Provavelmente cordão porque é algo que liga duas partes, no caso o extrafísico e o físico. Prata, porque esse feixe energético tinha um brilho que para ele lembrava o brilho da prata. Daí o nome metafórico cordão de prata, que na verdade não é uma corda e nem é de metal, simplesmente é uma metáfora usada pelo pregador da Bíblia, que sendo Salomão, era um poeta e usava linguagem simbólica, metafórica, como vários poetas assim fazem. Então, em homenagem ao pregador, os ocultistas, milênios depois, chamaram o feixe de energia que interliga o corpo psíquico ao corpo humano de cordão de prata. E acabou que esse nome pegou na maior parte da literatura internacional das experiências fora do corpo. Agora, é claro que esse nome varia de acordo com cada abordagem de cada área. Pode ser chamado de cordão astral, cordão perispiritual, fio de prata, teia de prata, elo energético, linha da vida, linha de Ti, como o chinês chamaria, Ti, a força vital em chinês. Um hindu poderia chamar de elo prânico, que vem da palavra prana, sopro vital, em sânscrito, e daí por diante. Mas aqui no Ocidente, a maioria dos livros chama de cordão de prata. Então vamos usar essa expressão por ser mais fácil de encontrar na literatura sobre o tema. Então, alguns autores
quando falam desse cordão de prata, cada um fala de acordo com a percepção que teve, naturalmente, e o nível de lucidez que tinha na hora da observação desse cordão. Então, se uma pessoa está flutuando dentro do campo energético ainda, vamos supor que ela esteja 3 metros no ar, se ela conseguir observar para baixo, ela vai ver esses filamentos energéticos. Da onde que eles saem? Aí é que está o ponto de contato do cordão de prata no corpo humano. Ele varia de acordo com o nível da experiência. Algumas vezes a pessoa olha para baixo e vê o filamento principal do cordão de prata saindo da região do chakra umbilical. Outras vezes do meio da caixa torácica, no meio do peito, referente à altura do chakra cardiorrespiratório. E em outras vezes, saindo da testa ou do topo da cabeça, referente aos chakras da cabeça, chakras frontal e coronário. Então, essa observação, ela varia de acordo com o ângulo e percepção de quem está observando. E alguns autores da área de saídas do corpo chegam a brigar com outros autores pela questão de achar que somente sua visão é que está certa em relação ao ponto de contato do cordão de prata no corpo humano. O que acontece? A minha observação, tá? A partir do meu ponto de vista, é apenas a minha visão sobre isso. Lembrando que não é uma visão absoluta, ela é relativa ao meu ponto de percepção, ao mesmo tempo estudando essa área há várias décadas. Os filamentos do cordão de prata saem da cabeça até os pés, totalmente dos poros, são zilhões de filamentos. Mas, na região dos 7 chakras principais, nós encontramos 7 filamentos maiores do que todo o conjunto, o que é natural porque se refere aos 7 chakras principais. Então, muitas vezes, a área em que o filamento está mais condensado é a do chakra umbilical. Em outra noite, está mais condensado no chakra cardiorrespiratório, na área peitoral. E em outras noites, está mais condensado na altura do chakra frontal. Então, isto varia de acordo com a condensação da energia no momento. Agora, o fato da ponta do cordão de prata principal estar inserida numa área do corpo, pelo menos visível para o projetor naquele momento, não significa que por dentro não está conectado, vamos dizer assim, costurado energeticamente em todos os pontos subjacentes ao campo energético do corpo, que é o chamado duplo etérico e o conjunto dos seus chakras. Então, embora possa estar mais condensado numa parte, sai de todas as partes. Por isso varia o ponto aonde cada projetor observa o ponto de conexão do cordão de prata. Entretanto, usando um padrão médio, pelo menos 80% da literatura internacional dos livros de saídas do corpo narram, na maioria das vezes, é claro, o cordão de prata saindo da altura da testa ou da cabeça. É a esmagadora maioria dos relatos sobre o tema. Eu falo isso tendo uma biblioteca muito grande desse tema e estudando esse tema há tantas décadas como visão de conjunto. Agora, às vezes alguém só viu naquele ponto, pelo menos para a configuração física e psíquica dela, mas sai de todos os pontos. Agora, o ponto principal, na minha visão, é o ponto da cabeça, a glândula pineal, que é a glândula mais alta do sistema endócrino, situada bem no meio do crânio, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, tendo a raiz principal do chakra coronário incidindo nela e abrindo no topo da cabeça, e à frente da glândula pineal, que também é chamada epífise, está a glândula hipófise, também chamada de pituitária, que está conectada a sua raiz com a boca do chakra frontal na região da testa. Então, dali saem os filamentos mais importantes do cordão de prata, pelo menos na visão que eu tenho, mas sai de todas as outras partes, podendo estar condensado num ou outro ponto naquele momento. Agora, quando forma-se o feixe, né, que são vários filamentos interligados, interconectando o corpo astral ao corpo humano, na altura do corpo astral, esses filamentos se inserem na altura da paranuca, na parte posterior da paracabeça, ou um pouco mais abaixo, já perto ali da área das escápulas ou da cervical. Por isso, quando a pessoa é puxada pelo cordão de prata na volta para o corpo, ela sente um repuxão na parte de trás, que é chamado em estudos projetivos de chamado admonitório. É o nome técnico em área de projeciologia para esse repuxão, vamos dizer, essa fisgada do cordão de prata, que já era narrada no livro Projeção do Corpo Astral, do Silvan Muldon, como eu já citei no primeiro bloco. Então, pessoal, é muito importante, tá, esse contexto que a gente está estudando para projetores, pessoas que lidam com os temas espirituais, para que
tudo possa ser melhor entendido e as pessoas não se confundam com estas sensações. Outra coisa, dentro desse campo energético, enquanto a pessoa está projetada ali, a percepção dela pode estar duplicada, não significando que a consciência dela dividiu em dois. Apenas o leque de percepções dela dividiu em duas partes. Então, por exemplo, a pessoa está 2 metros flutuando sobre o corpo humano e ela consegue perceber as coisas pelo ponto de vista extrafísico e, ao mesmo tempo, o corpo dela consegue perceber duplicada a visão, por exemplo. Então, a pessoa enxerga em 2 pontos ao mesmo tempo, fora do corpo e, ao mesmo tempo, no corpo. E aí a pessoa fala assim, parece que minha consciência está dividida, metade está no corpo astral em cima e metade está no corpo humano embaixo. Não é isso não, é a duplicação da sensibilidade, que é chamada nesses estudos de exteriorização da sensibilidade. Então, o grande autor nessa área foi um francês chamado Albert de Rochat, no final do século XIX, na virada para o século XX, publicou um livro chamado Exteriorização da Sensibilidade, aonde se encontra a primeira classificação técnica disso. A pessoa está um pouco para fora do corpo e a duplicação dos sentidos dela. Não dividiu a consciência, dividiu a percepção, porque ela está dentro do campo energético. Assim que ela ultrapassa este campo energético, a percepção está só no corpo astral, que é a real. Porque no corpo físico não está a consciência está fora do corpo. O corpo físico naquele momento está vazio da consciência que está ejetada para fora do corpo naquele momento. Então o que existe é duplicação da sensibilidade e da percepção, não duplicação de consciência. E isto é claramente observado quando a pessoa vai para outro ambiente, a percepção dela está lá, não está aqui no corpo físico subjacente. Agora, muitos fenômenos de clarividência, viajoura ou visão remota, parece que a visão da pessoa está à distância e ela está aqui. Aí é o fenômeno de clarividência, que não é projeção. Ou desdobramento das camadas energéticas que abrem o leque de percepções, como acontece nos fenômenos de apometria. Então, deixe-me ver aqui outro detalhe. Quando a pessoa já está à distância do corpo humano, se ela olhar para trás, ela não vai ver cordão de prata algum, porque está tão sutil que nem ela consegue ver. Então, o melhor ponto para a pessoa constatar a existência desses filamentos energéticos é dentro do campo energético de 4 a 6 metros. Aí os filamentos estão mais condensados e são mais fáceis de serem observados. À distância, a pessoa olha para trás, não vai ver nada, mas houve vezes em que eu olhava para trás e vi como se fosse uma trilha vaporosa me seguindo, ou seja, o cordão de prata com uma energia que lembrava um vapor me seguindo. E outras manifestações, como alguém poderia dizer, eu olhei para trás, tinha uma trilha de partículas energéticas me seguindo, parecendo pequenos pontos elétricos atrás de mim. Então, variam muito as descrições desse cordão de prata. E existem alguns poucos autores na área de projeção que até dizem que não existe cordão de prata porque eles nunca viram, porque sempre despertaram já projetados bem longe do corpo e olharam para trás e não viram nada. Mas 99% dos relatos de projeção astral na literatura internacional do tema vão ter o relato desse cordão de prata na questão de quando a pessoa está por sobre o corpo e olhar para baixo, ela vai ver os pontos de conexão ou um ponto que tiver mais condensado. E a fisgada que dá na base da paranuca, na hora que a gente é puxada para dentro do corpo, não deixa dúvida de que há um elo energético repuxando. Uma vez, eu estava deitado de lado, para o meu lado direito, acordei paralisado, fiquei bem quietinho e aí eu me senti indo para fora do corpo apenas alguns centímetros para frente. Eu estava ligeiramente desencaixado, né? Lentamente fui ganhando um pouquinho de distância, eu estaria o quê? Uns 50 centímetros para fora do corpo, deitado, paralisado na mesma posição. Eu estava paralisado antes, emergi para fora do corpo, na mesma posição do corpo, deitado, né? Alinhado com o corpo, ainda paralisado, que é o segundo nível da catalepsia, e aí eu consegui movimentar minha paramão. Eu então peguei minha paramão, levei por trás até a altura da paranuca e fiz um teste, já que eu estava tão pertinho do corpo, e segurei algo que tinha como é que eu vou dizer, a consistência, como se fosse algo bem duro, como se fosse um pequeno galho de árvore, né? O mesmo diâmetro ali eu segurava, era algo bem denso, porém pulsava
né? Teve outras vezes que eu segurei, estando fora do corpo, eu tentava passar a mão, passava a sentir uma descarga energética, mas não sentia nada condensado. E outros projetores poderão sentir outras coisas, pulsação, sensações de eletricidade na base da paranuca, por exemplo, descargas energéticas, repuxões, são todas sensações concomitantes do cordão de prata e sua ação dentro do campo. Quando uma pessoa deita e dorme e tem uma saída do corpo inconsciente e desperta já fora do corpo, ela não vai passar pelo trâmite do campo energético em volta do corpo, ela já acordou longe. Então aqueles fenômenos chamados de decolagens projetivas, onde a pessoa acorda e de repente se sente catapultada, impulsionada, subitamente, abruptamente para fora do corpo, em alta velocidade, ela não sente a ação do campo energético porque ela já foi ejetada à distância. Porém, muitos projetores acordam tendo a catalepsia e emergem por sobre o corpo. E outros deitam e dormem, quando acordam estão dentro do campo, já projetados, ainda paralisados. E aí precisa saber como sair disso. E por isso esse programa que eu estou falando hoje, tanto nessa temática, para ajudar vocês, projetores, a se soltar do campo e entender que isto é normal. Mas é mais vantagem quando a pessoa já acorda projetada longe do corpo humano ou tem a decolagem projetiva e se vê à distância. O termo decolagem projetiva foi cunhado pelo projetor americano Robert Alan Monroe e publicado no seu livro Journey Out of the Body, tá? Viagens Fora do Corpo, publicado na América do Norte em 1971 e que foi traduzido para o Brasil no início da década de 80 pela editora Record, a coleção Nova Era, com o título de Viagens Fora do Corpo. Robert Alan Monroe, editora Record, um dos grandes clássicos da área de saída do corpo, talvez o livro mais lido no mundo inteiro, porque foi traduzido para muitos idiomas, e foi ele que cunhou o termo decolagem para saídas do corpo, depois utilizado por outros pesquisadores e projetores, chamando de decolagem projetiva. Eu gosto sempre de deixar a referência bibliográfica, citar os autores, para impulsionar vocês para lerem, correr atrás de informação, constatar se está correto mesmo, tá? Eu não quero que ninguém acredite em nada. Isso é um programa Viagem Espiritual, bem tranquilo, universalista, não é um programa para ficar doutrinando ninguém, e sim para compartilhar informações projetivas, espirituais em geral, e assim colaborar no estudo de outras pessoas que também gostam dessa temática. E aqui eu não tenho nenhuma verdade absoluta, é o compartilhamento da minha percepção relativa sobre o tema. Só quem sabe tudo é Deus. Agora, dentro da área de saídas do corpo, eu pude, ao longo dos anos, aprofundar muito, tanto nas experiências práticas quanto no contexto da bibliografia internacional, e por isso eu sempre cito outras referências para que vocês possam comprovar o que eu estou passando no momento e fazer seus estudos sempre do jeito de vocês. Não fiquem copiando o estilo dos outros ou copiando o jeito que o outro passa a sua informação. Desenvolva seu próprio caráter, do seu próprio jeito, vai somando tudo, fazendo sua jornada do seu jeito. Sempre é o seu caminho. E quando alguém pergunta, Wagner, qual é o melhor caminho? A minha resposta é clara. O melhor caminho é o seu, pelo menos para você. Então, se cada um seguir isso, cada um descobre o próprio caminho, desenvolve suas próprias características e vai indo. Agora, lendo as características dos relatos dos outros, também soma dentro dos nossos. E a visão de conjunto, ela se aplica melhor para a gente entender a própria visão particular. E aí a gente acaba ganhando uma média muito interessante que permite estudar a temática em geral. Mas sempre ocorrerá um caso ou outro fora da média, porque toda regra tem sua exceção. Isso é normal. Mas é bom estudar a média para a gente entender o que acontece dentro da gente mesmo, tá? Bom, deixa eu ver aqui nas anotações que eu fiz. Pode acontecer também saídas do corpo em torvelinho, saídas giratórias. A pessoa se vê girando por sobre o corpo ou emerge girando por sobre o corpo. Por experiência que eu tenho, isto ocorre a partir de 2 chakras em 2 condições diferentes. A primeira delas, a pessoa está deitada na horizontal, tanto faz a posição, tá, gente? Barriga para cima, de lado ou barriga para baixo. E ela se sente emergindo para fora do corpo, girando em alta velocidade. Isto ocorre por causa do chakra umbilical,
Na maioria das vezes, pelo menos comigo, assim foi. E aí a pessoa se estabiliza por sobre o corpo ou fica girando e às vezes fica até com medo do giro e cai para dentro do corpo. Eu, quando era adolescente, no período entre 15 e 17 anos mais ou menos, eu tive muitas dessas saídas espontâneas, onde eu ficava pairando dentro do campo energético, né? Às vezes caía para dentro do corpo, às vezes conseguia sair do corpo, até eu dominar o processo em mim mesmo. Eu pude observar várias vezes como é que esse campo energético funciona, as paralisias dentro e fora e os rodopios, mas eu observava que os rodopios eram mais raros de acontecer. Então, quando a pessoa está deitada, ou seja, na posição horizontal, a tendência do rodopio é pelo chakra umbilical, que a pessoa tem essa percepção pela ação e condensação do cordão de prata no chakra umbilical. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, no estilo yogi, a moda antiga, onde um yogi na velha Índia estava dentro de um lugar isolado, meditando, sentado, ele tinha a saída do corpo pelo topo da cabeça, ele se sentia saindo pelo chakra coronário, fluindo para cima, pairando no ar e olhando o corpo na posição de meditação embaixo, o corpo vazio, a consciência ejetada no corpo astral logo acima. Então os relatos yogis, eles são um pouco diferentes na antiguidade, porque eles não estavam dormindo na posição horizontal. Eles meditavam, às vezes, 18 horas por dia. Então, muitas saídas ocorriam pelo alto da cabeça, com o yogi deixando o corpo humano deitado, vazio. Era um contexto diferente do nosso, na área urbana, dormindo na posição horizontal. Então, muitas vezes podem ocorrer saídas do corpo com a pessoa meditando e ela rodopiando sobre o corpo humano, ou seja, uma experiência fora do corpo em torvelinho. É mais rara de ser narrada essa sentada. Então, o livro que menciona isso é um clássico da área de saídas do corpo, que é o livro O Médico da Alma, do autor francês Iran, que era um pseudônimo maçônico do autor Marcel Louis Forran, editado em Paris, na França, em 1926. E esse é um clássico que nunca saiu aqui em português. Mas existe PDF na internet desse livro que pode ser baixado por quem procurar. O Médico da Alma, Iran, foi o primeiro a narrar projeções em torvelinho giratórias, 1926. Posteriormente, outros projetores narraram também a mesma sensação. Tá? Então, acho que já está bom por hoje, o nosso tempo já está chegando aí ao limite, e eu quero deixar para vocês, agora, para terminar o programa, um texto que eu escrevi que fala de Tupã, o grande espírito, Deus no contexto tupi-guarani. E eu quero deixar esse texto para vocês aqui agora, compartilhado. Acabei de gravar um pouquinho antes do programa e as músicas de fundo e o texto eu vou deixar no link do YouTube quando o programa entrar lá, tá bom? Então escutem agora esse poema que eu fiz sobre Tupã para a gente finalizar o programa de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por estar escutando o programa Viagem Espiritual. Sonho bom com Tupã, o chamado espiritual do beija-flor e do pajé. Certa noite, alguém entrou no meu sonho e me disse: antes só havia Tupã. Então, ele criou o beija-flor e lhe ordenou que voasse. E assim ele fez. Viajando pelo vazio primordial, ele vibrou suas asas. Então, as estrelas surgiram no firmamento. E depois, também surgiram miríades de seres. A vida se fez pelo poder de Tupã, o Pai Primeiro. E ele disse ao beija-flor: continue vibrando suas asas. E assim ele continuou, enquanto a vida
florescia. Sim, eu ouvi alguém contar sobre isto no meu sonho. Sonho bom, sonho com Tupã. Tempos depois, um pajé tocou sua flauta. E quando o beija-flor ouviu aquele som, foi até ele. E lhe perguntou: "Você quer voar comigo?" Então, o pajé foi voar com ele. E dizem as lendas antigas que eles assim continuam. E às vezes até entram no sonho de alguém para, talvez, contar algo sobre Tupã, o pai primeiro. O beija-flor e o pajé sempre chamam para a viagem espiritual.